Bom dia, gente. Vamos dar continuidade às nossas aulas. Lembrando do final da anterior, final no qual trabalhando com o livro da Susana Herculano Rosel, né, essa neurocientista brasileira, que é atualmente professora da Universidade de Vanderbilt, nos Estados Unidos, chamado A Vantagem Humana, que eu mandei para vocês, né? É um extrato do livro, e eu comecei, inclusive, a trabalhar esse extrato no final da aula passada, né? Eu então dizia, né, que a evolução por seleção natural, em conjunto com a evolução por seleção cultural, acabou por dotar o cérebro humano de capacidades e habilidades que permitiram que a espécie sapiens desse, né, o grande salto qualitativo no que se refere a capacidades de adaptação aos diversos ecossistemas do planeta, o que fez com que eles pudessem, né, desenvolver sociedades humanas diversas, né, exatamente nesses diversos ecossistemas pelos quais a espécie sapiens se espalhou ao longo da sua filogênese, tá certo? Então, o importante a saber é que a evolução por seleção natural, em conjunto com a evolução por seleção cultural, acabou, né, por dar essas condições para que o cérebro sapiens, e único e exclusivamente o cérebro sapiens, não é? Tivesse essa capacidade de transformar capacidades em habilidades. É importante enfatizar isso, né, para considerar o que nós vamos trabalhar hoje e mais para o final da disciplina, e principalmente no próximo, os processos cerebrais, certo? Que correspondem, né, sobretudo, ao refinamento dessas habilidades, certo? Dessas habilidades cognitivas, tá certo? Que a espécie sapiens terá, porque como a Susana Herculano Rosel já frisou, a questão não é ter apenas capacidades, né? Que corresponde, por exemplo, ao adensamento dos neurônios no cérebro, como nós vimos na aula passada, certo? A questão não é essa, não adianta você ter apenas, né, capacidades correspondentes ao adensamento dos neurônios, se você não tiver a oportunidade de transformar essas capacidades em habilidades, ou seja, desenvolver as habilidades. Então, por exemplo, o indivíduo tem capacidade para falar, ele nasce, né, com as adaptações feitas no aparelho fonador da espécie sapiens, né, que lhe dá a capacidade para falar. Muito bem. Mas, se ele não tiver estímulos para falar, se ele não tiver estímulos para falar, ele não vai ter condições de desenvolver essas habilidades. Há o caso clássico, vocês devem saber, das crianças que foram criadas nas primeiras fases da sua vida, longe, né, da convivência humana. Tá? Há os casos clássicos de duas crianças na Índia, há um caso clássico no século XIX, eu acho que é no século XIX ou no final do século XVIII, e parece que é no final do século XVIII ou início do século XIX na França, o caso também de uma criança que os primeiros anos da sua vida foi criado longe da convivência humana, e o resultado é que, se nos primeiros anos de vida, né, o indivíduo sapiens não tiver, né, no devido tempo, né, o contato com a convivência humana, ele terá as suas habilidades, né, de falar, né, ou seja, aquelas habilidades propiciadas pela linguagem versátil da espécie sapiens, como nós vimos no livro do Yuval Noah Harari, certo? Essas habilidades ficarão embotadas. Ele terá uma enorme dificuldade de expressar, né, as suas emoções através dos conceitos de sentimentos, né, ou dos sentimentos que conceituam essas emoções, né? Quer dizer, ele vai sentir isso em estado bruto, mas não terá muita dificuldade de expressar isso em termos conceituais. E por quê? Porque ele nunca ouviu a fala humana, não é? Longe da convivência humana, ele nunca escutou a fala humana, não é? E lembre-se, a linguagem é uma articulação de sons que expressam, tá certo? As emoções humanas, não é? Que vão estar articuladas, né, em frases mais amplas, né, num devido contexto, né, de maneira a veicular pensamentos elaborados, tá certo? Então, veja
que há um tempo correto, há um tempo devido, né? O Konrad Lorenz, né, um grande biólogo germânico, ele vai usar o termo do imprinting, né? Ou seja, é como se houvesse um devido tempo em que determinadas habilidades são aperfeiçoadas, tá certo? Nos devidos sistemas neuronais do cérebro, e que se passar esse tempo, posteriormente ele pode até vir a adquirir essas habilidades, mas com muitas dificuldades. Foi exatamente o que aconteceu no caso documentado, portanto, o caso histórico dessas crianças que foram encontradas depois de anos longe do ambiente humano, né? Tanto na França como na Índia. E tem outros casos também, mas esses são os mais famosos. O resultado é que essas crianças não tiveram tempo, né, de vida muito longo, elas morreram, né, na adolescência, juventude, né? Ou muitos até antes, ainda na passagem da infância para a adolescência, não, depois que elas foram passaram a viver num ambiente humano, tiveram dificuldades enormes. Tem filmes sobre isso, eu não me lembro o nome, mas tem filmes sobre isso. Se vocês pesquisarem, vocês encontram, tá certo? Então, veja, portanto, a importância, né, de as habilidades serem desenvolvidas, e isso vai corresponder a processos cerebrais, que nós vamos ver, talvez, dar uma explanada no final dessa aula, e na próxima a gente trabalha mais fortemente sobre isso. Essas habilidades são desenvolvidas a partir de processos cerebrais que serão chamados de socialização, né? Que, em geral, as pessoas chamam de educação, tá certo? Mas para um sociólogo, um antropólogo, certo? O termo correto para se aplicar a esse processo é de socialização. Foi por isso que eu escrevi aquele livro, Sociologia, a fronteira entre a socialização, a fronteira entre a sociologia e a neurociência, porque esse processo de socialização, olha só, socialização, a fronteira entre a sociologia e a neurociência. O que isso significava dizer? Significava dizer que o conceito de socialização que foi desenvolvido na sociologia no século XIX por Émile Durkheim, certo? O conceito de socialização que foi desenvolvido no século XIX por Émile Durkheim, certo? Corresponde a um... Ele nem sabia disso, ninguém imaginava isso. Daí também a genialidade de Durkheim, porque olha lá, ao observar as sociedades humanas, observação, descrição, explicação e comparação, ao observar as sociedades humanas, Durkheim concluiu que, né, toda a nossa existência é um longo processo de socialização. Mas o que é socialização? Socialização, de uma maneira bem simples, depois nós vamos trabalhar mais sobre isso. É um treinamento para viver em sociedade. Simples assim. Socialização é um treinamento para viver em sociedade. Há aqueles que treinam bem, que têm boas condições de aprendizado, boas condições de treinamento, entre aspas, né? E há aqueles que treinam mal, que não têm boas condições para esse treinamento, consequentemente terão dificuldade de se adaptar, certo, aos ambientes sociais, socioeconômicos, sociopolíticos, socioestéticos, socio-religiosos, que ele vai, de todas as experiências que ele vai ter, né, ao longo da sua vida, né? Então, veja, o processo de socialização, olha lá, o conceito do século XIX, hein, gente? Desenvolvido por Émile Durkheim, chamado de socialização, na verdade, corresponde, né, a um processo cerebral, tá certo? Que nós vamos trabalhar, se não hoje, se não nessa aula, ou talvez pinceladas no final da aula, mas muito mais na próxima, tá? A processos cerebrais chamados de exuberância sináptica e depois de poda da exuberância sináptica. Certo? Esses dois processos cerebrais que eu trabalhei no meu livro, que eu desenvolvi no meu livro, né, a aproximação deles com o conceito de socialização. Veja, o conceito de socialização foi desenvolvido no final do século XIX por Durkheim, Émile Durkheim. Tá certo? E os conceitos de exuberância sináptica e fim da exuberância sináptica são conceitos neurocientíficos desenvolvidos muito posteriormente. Portanto, não havia, né, relação entre ambos, né? Aos poucos, com essa aproximação feita entre a sociologia e a biologia evolutiva, consequentemente a neurociência, que no livro, por exemplo, eu fiz essa aproximação. Estou fazendo essa aproximação e venho trabalhando com isso, né? Então, para você ver, quer dizer,
o desenvolvimento das habilidades, portanto, não basta ter capacidade, mas tem que ter habilidades, né? E o exemplo é o da linguagem. Certo? E onde é que você aprende a linguagem? Você começa inicialmente a aprender na família, né? Aquilo que nós chamamos de educação familiar. Né? Você aprende a sua língua, certo? Ou o português, ou o alemão, ou o inglês, ou o francês, começa a aprender o processo de aprendizagem, né? Ensino-aprendizagem, no âmbito da família. São os seus pais, né? Ou aqueles que lhe criam, que cuidam de você, é que vão lhe transmitir as habilidades iniciais de falar, ou seja, de dominar palavras. O que são palavras? Palavras são significantes sonoros. São significantes sonoros, né? Que, evidentemente, veiculam significados. Olha o treinamento para poder falar. São significantes, né? São símbolos sonoros, portanto, significantes sonoros, que veiculam significados. Né? Então, você começa a treinar para poder falar, né, no âmbito da família. Olha o processo inicial do processo de socialização. Né? E de acordo com esse treinamento, você começa a expressar né, emoções simples e, posteriormente, essas emoções vão se contextualizando de acordo com o pensamento que você deseja veicular, né? Num nível cada vez maior de complexidade. Tá certo? Veja, portanto, aí você tem o plano de desenvolvimento das habilidades. Por outro lado, se, né, você nasceu com todas essas capacidades, porém não tem a habilidade porque não recebeu esse treinamento para poder falar, aí você vai ter, né, enormes dificuldades. Né? É claro que nós estamos falando aqui de pessoas que é o padrão, né, que não nascem com algum tipo de deficiência, por exemplo, auditiva, né? ou alguma dificuldade neuronal que lhes torne difícil, né, a capacidade de ouvir, consequentemente de falar, porque tem a relação lógica entre audição e fala, né? Principalmente na infância. Né? Mas no padrão de normalidade, né, da maioria, a maioria passa por esse processo de ensino e aprendizagem já no âmbito familiar. Né? Muito bem. Se você tiver essas habilidades comprometidas, ou no caso, por exemplo, né, como eu já falei, das crianças da Índia e da França, né, que logo no início das suas vidas foram retiradas da convivência humana, aí, e só posteriormente voltaram, já no próximo da adolescência e juventude, aí você vai ter, sem dúvida nenhuma, problemas de socialização, ou seja, problemas de convivência com os outros, porque você tem dificuldade de veicular, né, os seus sentimentos, né, e, consequentemente, criar, né, contextos, tá certo? Manipular contextos com as palavras, contextos de significado para veicular, emitir, né, pensamentos elaborados, tá certo? Então, daí, portanto, essa relação entre as habilidades, né, cognitivas e capacidades e habilidades cognitivas para, né, um indivíduo desabrochar, né, no decorrer da sua ontogênese, né, ou seja, no decorrer da sua existência, da sua vida em sociedade, tá certo? Bem, eu vou, né, agora terminar de ler aquele trecho que eu mandei para vocês, que a Susana Ruzel vai mostrando como, na medida em que essas habilidades foram se sofisticando ao longo do tempo, e foram se sofisticando como? A partir da especialização da transmissão dos conhecimentos. A linguagem, olha só, a linguagem, depois a linguagem, os processos educacionais, né, na medida em que as sociedades foram se tornando mais avançadas. E ela mostra, por exemplo, ali com um pequeno gráficozinho que foi naquele extrato que eu mandei para vocês, como, por exemplo, né, para o mundo ocidental, depois do auge da civilização romana, quando a civilização romana do Ocidente, né, o Império Romano do Ocidente, entrou em decadência, houve uma queda vertiginosa. Ela mostra, um pequeno gráfico que está aí no texto, né, uma queda vertiginosa, né, nos domínios tecnológicos, portanto, nas habilidades tecnológicas, ou seja, no desenvolvimento da ciência e da tecnologia,
quando inicia a Idade Média. Quando inicia a Idade Média, quer dizer, está lá claramente, não expressada no gráfico, né? Como quando o Império Romano cai, que representou no mundo antigo, né, uma civilização extremamente sofisticada em termos de desenvolvimento científico e tecnológico, né? Eu já falei, arquitetura, higiene, né? Poderio militar, literatura, certo? Educação, certo? Educação, havia as escolas romanas, né? Não interessa que naquele momento, naquele mundo, não se tinha ideia de educação pública. Uma boa parte dos cidadãos romanos eram educados, né? Tinham instrução, tá certo? Tinham capacidade para instrução, enfim. E quando vem a Idade Média, devido a mudanças na concepção de mundo, sobretudo em decorrência da visão religiosa, da teologia católica, né? Depois que a Igreja Católica se tornou a religião oficial do Império Romano, não é? E predominará como a instituição detentora da verdade sobre o homem e sobre o mundo durante quase 1000 anos no mundo ocidental, aí houve um decréscimo significativo, não é? No desenvolvimento científico e tecnológico. Não é? Por quê? Porque a educação em geral, a transmissão do conhecimento, a pesquisa por novas tecnologias, não foi incentivada. Por quê? Porque a educação foi podada. A educação foi podada, a investigação científica foi podada, o pensamento filosófico livre foi podado, né? Que era no mundo romano de forte inspiração grega. Se diz assim que os romanos conquistaram, havia na época, né, um dito popular da seguinte forma: os romanos haviam conquistado militarmente a Grécia e a Grécia havia conquistado intelectualmente Roma. Olha só, é por isso que toda vez que a gente fala de Roma, eu prefiro falar, né, do mundo greco-romano, né, por conta dessa relação. Sem dúvida, os gregos foram, não conquistados pela expansão imperial romana. Por outro lado, né, a alma romana foi conquistada pelo espírito grego, né, pela filosofia grega, pela estatuária grega, pela arquitetura grega, enfim, pela estética grega, tá certo? Então, tudo isso, né, quando veio a Idade da Média, por isso que não é à toa que foi chamada Idade das Trevas, não é porque o mundo tivesse ficado escuro, não, mas era uma metáfora, né, para mostrar como, diante, né, da luminosidade do desenvolvimento, vamos dizer assim, científico e tecnológico, do aprimoramento estético que aconteceu no mundo greco-romano, quando vem a Idade das Trevas, né, você vê isso claramente, né, na higiene, no cuidado das cidades entraram em decadência, se esvaziaram, ficaram sujas, né, as doenças graçando pela sociedade com as epidemias, tá certo? O cuidado com o corpo, a visão de mundo, o mundo cheio de medo, né, de pecado, a visão do pecado, tudo é pecado, né, o lado místico, né, começou a interferir no cotidiano, né, se via a interferência do demônio e tudo, né, dos espíritos malignos, etc. Então, isso caracterizou, correspondeu àquilo que a Suzana Herculano Ruzel mostrou lá, né, a decadência, né, do desenvolvimento das habilidades científicas e tecnológicas, né, da pesquisa, né, por novos conhecimentos. Né? Mas eu vou ler aqui para vocês como isso a Suzana vai falar, né, de como isso se processou. Né? E vocês têm isso aí, né, desse livro aqui. Então vamos lá: tecnologia, cultura e a ruína dos neandertais. A habilidade de criar novas tecnologias para usar materiais disponíveis, de desenvolver novos materiais e transmitir essas tecnologias e materiais a outras pessoas. Olha só, transmitir, hein? Transmitir, ou seja, socializar, fazer com que esse conhecimento atingisse o maior número de pessoas possível, né? Quase se perdeu durante a Idade das Trevas, a Idade Média, entre o colapso do Império Romano em 476 d.C. e a Renascença, no começo do século XIV, né? Portanto, quase 1000 anos. Certo? Durante a Idade das Trevas, pouquíssimas pessoas sabiam ler e escrever. Está aqui, isso tudo. Sabiam ler e escrever.
E o conhecimento deu lugar à superstição. Gente, saber ler e escrever, daí a importância de saber ler e escrever. Certo? Isso corresponde a um refinamento enorme das capacidades cognitivas e das habilidades do cérebro. Tá certo? É uma coisa fenomenal. O treinamento para ler e escrever. Por quê? Porque te abre um universo de significados e, mais importante, de veiculação desses significados que são feitos a partir do significante. Ora, se somente a linguagem oral, né, só a linguagem que se aprende por meio da fala, já te abre capacidades gigantescas, né, habilidades gigantescas de expressar pensamentos complexos, tá? A partir do momento que você domina os significantes, ou seja, os símbolos sonoros, que são as palavras, imagina quando você, agora, além dessa habilidade de falar, você aprende a habilidade de transformar esses sons em caracteres, que são os alfabetos. Né? Então, veja como a capacidade de falar agora, é traduzida para caracteres gráficos, ou seja, letras, né? Isso por volta de 3, 4 mil a.C., foi fundamental para o avanço dos grandes impérios ali da Eurásia. Né? Muito provavelmente surgiu ali na Mesopotâmia, né? Essa capacidade de traduzir sons, né? os símbolos, ou seja, os significantes sonoros, em símbolos, ou seja, significantes gráficos, né? Portanto, o alfabeto, tá certo? Surgiu por ali, e isso possibilitou um salto enorme, né? Na transformação daquelas sociedades que eram originariamente sedentárias, né? Formadas por agricultores e pecuaristas, em construtores de grandes impérios, como foi, né, os impérios da Mesopotâmia, ali ou próximo da Mesopotâmia, né? A Babilônia, o Egito, o Império Persa, etc. Depois o Império Grego e o mundo greco-romano, tá certo? Quer dizer, isso foi fundamental para esse salto de qualidade, desse domínio. Agora, se você poda isso, imagine, se você corta essa habilidade de ler e escrever, evidentemente que isso ia gerar consequências absolutamente negativas, como efetivamente aconteceu, né? Durante a Idade Média. Aqui, logo na explicação da Susana Rosel. O cérebro humano presumivelmente ainda possuía o mesmo número de neurônios no córtex cerebral. E os mesmos materiais continuavam disponíveis. Mesmo assim, sem os meios para explorar esses materiais e transmitir as tecnologias, olha só, mesmo assim, sem os meios para explorar esses materiais e transmitir as tecnologias, certo? Aos outros, a espiral ascendente de novos materiais, ou seja, a procura de novos materiais, né, para transformar isso em tecnologia, vou já explicar isso. A espiral ascendente de novos materiais e novas tecnologias, em números sempre crescentes, foi interrompida. Sem a transmissão cultural, a tecnologia morre em uma geração. Olha só, sem a transmissão cultural, a tecnologia morre em uma geração. Veja, o que é a tecnologia? A tecnologia é a aplicação da ciência na natureza, pesquisando novos materiais e transformando esses materiais em utensílios, em artefatos. Certo? Então, o que é tecnologia? A pessoa fala ciência e tecnologia, né? E muitas vezes não pensam muito sobre o que significa. Ciência é o conhecimento, tecnologia é a aplicação do conhecimento. Não esqueçam disso. Ciência é o conhecimento. O conhecimento adquirido, o conhecimento pesquisado, né? Desenvolvido a partir de pesquisas. Certo? Mas a tecnologia é o resultado da aplicação do conhecimento sobre a natureza, sobre aquilo que nos cerca, né? Sobre recursos energéticos, recursos em termos de matérias-primas, recursos materiais, né? Que são transformados em bens, né? E serviços, utensílios que são úteis para a vida em sociedade, certo? De maneira diversificada, lógico, tá certo? Então, a tecnologia é a aplicação do conhecimento, ou seja, a aplicação da ciência. Ora, se você poda isso, como a igreja fez com o fim do Império Romano, né, e na medida que ela ascendeu ao domínio intelectual do mundo,
né? Somente os padres, somente o clero sabia ler, praticamente, pouquíssimos que não fossem do clero, portanto, não obedecessem à hierarquia da igreja, sabia ler. Tá? Foi por isso a importância da Revolução de Lutero no século XVI, ao insistir que os fiéis deveriam procurar a salvação da sua alma lendo a Bíblia. E leva, evidentemente, para ler a Bíblia, conhecer a palavra de Deus, tinha que saber ler e escrever. Olha a revolução que Lutero fez, né? Contra a igreja, né? No século XVI, libertando, né, as capacidades cognitivas e as habilidades do cérebro humano. Certo? A transmissão cultural deve ter sido igualmente fundamental para a evolução de habilidades humanas. Assim que capacidades maiores foram possibilitadas pelo nosso número notável e recém-obtido de neurônios corticais. A transmissão cultural deve ter sido igualmente fundamental para a evolução de habilidades humanas, assim que capacidades maiores foram possibilitadas pelo nosso número notável e recém-obtido de neurônios corticais. Podemos imaginar o nosso cérebro e os nossos neurônios corticais, em particular, como materiais biológicos com os quais trabalhar. Como usamos esses materiais biológicos que temos na cabeça e, portanto, o que eles podem produzir em um dado momento no tempo, vai depender das tecnologias mentais disponíveis, as quais incluem processos e sistemas mentais para resolver problemas e conceber outros, a começar pela leitura e aritmética. Olha só. Por sua vez, se e como essas tecnologias mentais prosperam e progridem, e até mesmo permitem a criação de novas tecnologias, por fim, levando à criação de novos materiais e novas tecnologias com as quais se pode transformá-las, depende da transmissão cultural às novas gerações, que é a educação, né, gente? A complexificação do sistema educacional, né? O que, obviamente, depende de possuirmos os neurônios necessários para ensinar e aprender. Pronto, tá aqui, quer dizer, o desenvolvimento dos sistemas de ensino e aprendizagem. Quer dizer, a capacidade de você pega uma população, não é? Uma população grande. Se você dota essa população de capacidades de ensino e aprendizagem, né, você vai ter agora milhões de indivíduos com capacidades mentais, com habilidades mentais sofisticadas para poder pensar, né? Pensar e executar, né? Então é claro que a probabilidade de existir, né, no universo populacional onde todos tenham capacidade de ensino e aprendizagem, certo? Então é claro que aí a probabilidade de ali se desenvolver novas tecnologias decorrentes da aplicação do conhecimento, decorrente da aplicação da ciência, é muito grande, tá certo? Não é à toa, basta você ver quais são as grandes potências do mundo. Estados Unidos e agora a China caminhando para se tornar uma grande potência. Não na dimensão dos Estados Unidos, mas uma grande potência. Bem, você olha lá o sistema educacional de um e de outro. As grandes universidades do mundo estão aonde? Estão nos Estados Unidos e na Inglaterra. E a China caminhando fortemente nessa direção. E o Japão caminhando também. Já né? Já consolidado o Japão também com grandes universidades, né? A Europa, idem, a Alemanha, ali, os países nórdicos muito bons, né? A Suécia, por exemplo, né? Enfim. Então veja, né? A Austrália, tá certo? Tradição fortíssima em universidades. Olha, por exemplo, né? Qual é a idade das universidades americanas, para vocês terem uma ideia. Procurem só quanto tempo existe Stanford, quanto tempo existe Yale, quanto tempo existe Harvard, para vocês verem, né, aí a valorização, né, de uma sociedade pela ciência e tecnologia. E aí, quando você olha para o Brasil, você vê a desvalorização. Olha só o caso do Brasil, a idade das nossas universidades, para vocês verem a diferença, a distinção, né, entre as sociedades, tá certo? E, logicamente, as consequências. Portanto,
podemos considerar que possuir neurônios corticais bastantes para permitir maiores capacidades cognitivas, uma vez que eles se mostraram sustentáveis, né, por conta agora daquele trade-off, né, trade-off entre um corpo, um cérebro com muitos neurônios, né, adensados, tá certo? E um corpo consumindo menor quantidade de calorias em relação, por exemplo, aos grandes primatas, aos outros grandes primatas, né? Que optaram pelo contrário, um cérebro menor quantidade de neurônios, mas por outro lado um corpo grande, né? Portanto, o nosso cérebro é sustentável, né? Pela quantidade de calorias necessárias para você manter esse cérebro funcionando bem durante um dia, né? Então, na direção de adquirir as habilidades necessárias, mas não suficientes. Portanto, vou repetir, podemos considerar que possuir neurônios corticais bastantes para permitir maiores capacidades cognitivas, uma vez que eles se mostraram sustentáveis, foi um passo necessário, mas não foi só suficiente, né, na direção de adquirir as habilidades cognitivas que, quando provaram ser benéficas, foram selecionadas. Quando provaram ser benéficas, as habilidades foram selecionadas, levando a ainda mais neurônios corticais e gerando a espiral ascendente do tamanho cada vez maior do cérebro na evolução humana. E isso só aconteceu na nossa linhagem humana, porque apenas os nossos ancestrais humanos possuíam a tecnologia e a cultura necessárias para levar o processo adiante. Aquilo que vem desde o domínio do Homo habilis, né, das machadinhas de pedra, né, depois do Ergaster erectus dominando o fogo, né, etc. Isso não quer dizer que outros primatas e outros animais não têm nenhuma transmissão de cultura. Eles têm. Né? Entre os golfinhos nariz de garrafa, por exemplo, alguns protegem-se de objetos cortantes e dos barbilhos das arraias lixas usando esponjas naturais no nariz. E assim podem explorar novos nichos de forrageio. Esse comportamento é transmitido das mães às crias, portanto, uma transmissão cultural. Analogamente, chimpanzés de clãs e áreas geográficas diferentes utilizam, cada qual ao seu modo, gravetos e pedras como ferramentas e transmitem seus modos de usar às crias. Embora essas ferramentas, em contraste com as nossas, não tenham sido modificadas desde 3, 4, milhões de anos atrás. Portanto, permanecem estáveis. É só aquilo ali. As capacidades cognitivas que ele tem é só para aquilo ali. Né? Só tem aquilo ali. No máximo, transmitir a utilização de gravetos para pegar cupins ou pegar algumas sementes ali, no caso dos chimpanzés, ou dos golfinhos, não é? Nariz de garrafa, transmitir o conhecimento de utilizar esponjas para se proteger das arraias, né, para os seus filhotes, tá certo? Portanto, em nossa história tecnológica, o ponto de partida, não só para todos os primatas, mas também para muitos outros animais, é o uso de materiais naturais como ferramentas. Olha lá os australopithecus utilizando lá as varetinhas, andando em pé, o Atlas utilizando ferramentas de pedra. Chimpanzés, macacos e até as aves fazem isso. A habilidade de usar novos materiais como ferramentas é disseminada, quem sabe até universal, entre os vertebrados, e pelo menos entre alguns invertebrados, como as formigas e os polvos. E então aconteceu o que eu chamo de primeira revolução tecnológica. Olha aqui, fazer ferramentas. Ou seja, o Apis pegar o machadinho de pedra e começar a lascar. Fazer ferramentas. Porém, nos primatas, ela só ocorreu entre os que possuíam o número necessário de neurônios, olha, a condição, né, de ter as capacidades cognitivas, quantidade de neurônios. Não é? Porém, nos primatas, ela só ocorreu entre os que possuíam o número necessário de neurônios corticais, as transformações anatômicas úteis, sobretudo dedos mais curtos, mais fortes, polegares mais longos e opostos, e a cultura de caça e coleta que tornava as ferramentas ainda mais valiosas. Né? Olha as pré-condições para que o Abris começasse a fazer ferramentas de pedra. Né? Portanto, não era só a capacidade cognitiva, tá certo? Era preciso ter habilidade. Né? E aí aquelas adaptações feitas, andar ereto, né? O polegar livre, não oponente, a palma da mão. Entre aproximadamente 4 milhões e 3,4 milhões de anos atrás, nossos ancestrais australopithecus já haviam
divergido de nossa linhagem em comum com os chimpanzés e, bem depois de terem divergido das linhagens dos gorilas e orangotangos, aprenderam a criar ferramentas por meio da modificação de pedras, portanto, tecnologia, gente, encontradas em estado natural. Esse foi o começo da Idade da Pedra, há quase 2 milhões de anos atrás. Hábiles, né? Quase 2 milhões de anos antes do início da rápida espiral ascendente no tamanho do encéfalo do Homo erectus, né? Que podemos identificar como parte de nossa história evolutiva. Habilis erectus, né? Quer dizer, 2 milhões de anos antes começou, né, do erectus, começou esse domínio, né, da, da, da natureza a partir da sua modificação, ou seja, de você modificar, né, aquilo que está em estado natural, transformando em um utensílio. No caso, você pegar rochas, lascar pedacinhos dessas rochas e transformá-los em armas de ataque e defesa ou de utensílios cortantes para se chegar, por exemplo, ao tutano dos ossos, certo? Ou a cortar carne, né? Os nossos ancestrais, de aproximadamente 4 milhões de anos atrás, não só usavam ferramentas, mas também, sendo bípedes, podiam carregá-las em seus deslocamentos cada vez mais longos. A segunda revolução tecnológica na história da evolução humana, que ocorreu por volta de 1,5 milhão de anos atrás, foi aprender a controlar o fogo para cozinhar. Ela não aconteceu simplesmente, aí já é o erectus, né? Erectus. Ela não aconteceu simplesmente para uma espécie primata dotada de neurônios suficientes do córtex cerebral para planejar e executar a transformação de materiais naturais em ferramentas. A espécie já possuía essa capacidade e, adicionalmente, uma história tecnológica e cultural incipiente, ou seja, inicial, né, ainda jovem, amadora, e um novo nível de problemas a resolver. Orientar-se para uma área maior de seu ambiente, coordenar grupos em caçadas, depender cada vez mais da comunicação, que destacava essa espécie dos outros primatas de cérebros igualmente grandes na época. Com a tecnologia da pedra, literalmente nas mãos, e com a recém-adquirida tecnologia do cozimento com fogo, nossos ancestrais, de aproximadamente 1,5 milhão de anos atrás, passavam valiosos conhecimentos tecnológicos, olha só, transmitiam, né, valiosos conhecimentos tecnológicos às novas gerações por meio de transmissão cultural. É nesse contexto que respondo a segunda pergunta mais comum que me fazem, né, nas palestras para o público leigo. O que aconteceria se começássemos a dar alimentos cozidos a grandes primatas não humanos, como vem sendo feito no santuário de Sorocaba do projeto Grandes Primatas já há vários anos? A primeira parte da resposta, apenas parcialmente de brincadeira, é: volte a me perguntar daqui a 1 milhão de anos, pois a mudança evolutiva acontece ao longo de gerações, não é da noite para o dia. Por outro lado, isso produz animais gordos, né? É uma brincadeira dela, né? Ingerir mais calorias aumenta rapidamente a silhueta, né? Mas não faz o encéfalo adulto crescer de imediato. No caso, né, ela respondendo a pergunta, ora, se foi alimentos cozidos, né, a força motriz, uma das forças motrizes para o superdesenvolvimento do cérebro humano, né, do adensamento dos neurônios do cérebro humano, como nós vimos, tá? Então, poderia se imaginar que, dando alimentos cozidos para os outros grandes primatas, eles poderiam chegar, né, ao nosso nível cerebral. Né? Ela está mostrando por que isso não pode ser assim. Muito pelo contrário, há evidências de que, em humanos, o excesso de peso pode acelerar a diminuição no cérebro decorrente do envelhecimento. O elo, agora sem explicação, o elo entre contar com mais calorias e a expansão evolutiva do cérebro deve ocorrer por meio da ação da seleção natural, durante a gestação e no começo da vida, quando neurônios estão sendo adicionados e removidos no encéfalo. Guardem essa frasezinha aqui, tá certo? Esse período, porque é aqui que é o caminho que vem na parte seguinte, provavelmente da próxima aula, né? Quando eu falarei de socialização, certo? E exuberância sináptica e fim da exuberância sináptica. Eu vou repetir. O elo entre contar com mais calorias e a expansão evolutiva do cérebro deve ocorrer por meio da ação da seleção natural,
durante a gestação e no começo da vida, quando neurônios estão sendo adicionados e removidos no encéfalo. Portanto, só pode aparecer em uma população depois de várias gerações, à medida que cada vez mais indivíduos dotados de mais neurônios e encéfalos maiores sobrevivem. Olha a adaptação, a evolução por seleção natural. A segunda parte da minha resposta, porém, existe uma clara diferença entre uma espécie que já possui os meios tecnológicos e culturais para cozinhar por conta própria e outra que certamente aprecia alimentos cozidos quando lhes são oferecidos, mas ainda está longe de saber como se cozinha. Por quê? Porque ele não tem aquelas habilidades originais de que está na filogênese das espécies sapiens, né? Transformar a natureza em tecnologia, o conhecimento em tecnologia, ou seja, fazer machados de pedra, depois a conquista do fogo, depois a seleção de sementes, percebe? Se ele não tem isso, que é o domínio da agricultura e a domesticação dos animais, se ele não tem isso, como é que de uma hora para outra, só para você dar alimentos, esses indivíduos vão ter alimentos cozidos, né? Esses indivíduos grandes primatas não humanos desenvolveriam a capacidade cerebral? Não. Esse domínio original, né, dessas tecnologias que aconteceu da espécie sapiens, ou seja, a evolução por seleção cultural, né, mesmo que ainda incipiente, foi fundamental para esse salto de qualidade do cérebro que nos levou, né, a existir como espécie sapiens. Né? Os grandes primatas não humanos, que hoje recebem alimentos cozidos, não se encontram no mesmo ponto de partida em que estavam os nossos ancestrais bípedes, caçadores-coletores, há 1,5 milhão de anos atrás, foi isso que eu acabei de dizer. Quando, presumivelmente, aprenderam a cozinhar com fogo e seus cérebros começaram a crescer rapidamente no decorrer das gerações. Os problemas que os ancestrais dos humanos e os grandes primatas não humanos modernos precisam resolver são muito diferentes em termos de complexidade. Olha, os problemas que os ancestrais dos humanos e os grandes primatas não humanos modernos precisam resolver são muito diferentes em termos de complexidade. E é a espécie com os problemas mais difíceis de resolver que deve se beneficiar mais do fato de possuir mais neurônios. Nós, humanos, damos alimentos cozidos aos nossos cães e outros animais domésticos há séculos. E nada indica que eles tenham ficado mais inteligentes por causa disso. A vida de um cachorro no lar humano não lhe exige muito cognitivamente, claro. Né? Então, só dá alimentos para quê? Você dá, os cães gostam, os gatos gostam de alimentos cozidos. Porém, certo? Isso não vai implicar em que eles desenvolvam habilidades para resolver problemas, ou seja, desafios de adaptação aos diversos ecossistemas, como os nossos ancestrais Homo tiveram de fazer. Né? Os cães domésticos, os gatos domésticos não têm tanto de resolver problemas, porque ele tem tudo à sua disposição. Então não há nenhuma pressão em termos de evolução seletiva, seleção natural, né? Para que haja adaptações que os tornem animais pensantes, né? Pelo menos agora, talvez daqui a alguns milhões de anos não se sabe. Né? Entretanto, o Homo sapiens não é a única variedade recente de humano que aprendeu a cozinhar. Os Homo neanderthalenses, nossos parentes que chegaram à Europa muito mais cedo do que os humanos modernos, tiveram em comum conosco um ancestral que viveu mais de 400 mil anos atrás. Né? Por isso, os neandertais já haviam herdado as mesmas tradições de produzir ferramentas, caçar animais grandes com lança, acender fogueira e cozinhar alimentos na época em que chegaram à Europa, né? Enquanto os sapiens ficavam ainda no sul da África. Então, por que apenas a variedade sápia de cozinheiros sobreviveu? Né? Está comparando com os neandertalenses que também tinham domínio do fogo, porque afinal de contas eles tiveram um ancestral na escala evolutiva, certo? Que foi o Ergaster erectus, depois o heidelbergensis. Né? Ninguém sabe, mas há uma profusão de hipóteses, inclusive a de que os humanos modernos simplesmente se reproduziram em proporções muito maiores que os neandertais, ou de que os confrontaram diretamente e os dizimaram de uma vez, que aquilo que eu não concordo, ela também não. Né? Embora evidências de intercruzamento, olha como ela rebate essa ideia, embora evidências de intercruzamento refutam essa ideia. Prefiro uma explicação nas linhas, olha, do que aconteceu muito mais tarde, quando invasores e indígenas tornaram a se encontrar agora nas Américas, no começo do século XVI. Aquilo que eu falei na aula passada, hein, gente?
acho que não, na aula de ontem, né? Os séculos de dominação de uma variedade de humanos por outra, biologicamente equivalente, mas muito mais poderosa em sua tecnologia e cultura. Lembra como eu falei disso antes de ontem, aliás, né? O confronto da cavalaria ou dos conquistadores com os indígenas das Américas é, a meu ver, uma repetição de como deve ter sido, muito tempo atrás, o confronto dos sapiens que chegaram com os neandertais, que já eram residentes na Europa. Em ambos os casos, as populações que se encontraram eram variantes da mesma espécie, já que os confrontos resultaram em descendentes com miscigenação racial. Em ambos os casos, populações tornaram a encontrar-se depois de seus ancestrais terem seguido caminhos separados. Neandertais e humanos modernos do sul da África encontraram-se novamente na Europa. Mais tarde, os sapiens da Europa e os sapiens da Ásia encontraram de novo nas Américas depois da invenção da navegação à vela. E, nos dois casos, a população recém-chegada devastou os nativos, porque, com o passar do tempo, as duas populações divergentes haviam se separado a tal ponto em suas realizações tecnológicas, né, e culturais que era quase inevitável os recém-chegados sobrepujarem os residentes, sempre e onde quer que se encontrassem. Certo? Então, ela reconhece a existência dos conflitos, mas, por outro lado, certo? Segue a tese da miscigenação. Né? De fato, o confronto entre europeus e indígenas americanos, no começo do século XVI, quase certamente refletiu o que já ocorrera entre seus ancestrais aproximadamente 60 mil anos antes. As duas populações divergentes de humanos, neandertalenses e sapiens, que se encontraram na Europa de 60 mil e 50 mil anos atrás, haviam se separado nas esferas física e cultural, e diferiam acentuadamente em suas realizações. Há cerca de 70 mil anos, os primeiros humanos sapiens na África praticavam comércio de longa distância, criavam novas ferramentas, entre elas pontas de flechas feitas de pedra e utensílios de osso, como arpões de pesca, e já produziam arte simbólica. Por volta de 50 mil anos atrás, os humanos sapiens tinham criado novas tecnologias, que lhes permitiam produzir utensílios de pedra e osso mais versáteis, para fabricar roupas, redes, lamparinas, anzóis de pesca e até flautas, além de construir habitações semi-permanentes. Em contraste, os humanos neandertalenses, que evoluíram em climas mais frios, olha, por isso que eles eram especialistas no frio, isso é uma explicação, né? Lembre-se, para o fim das glaciações e a perda da capacidade dos sapiens, né? Do seu hábitat natural, e aí a necessidade, a pressão seletiva para se adaptarem a novos ecossistemas. Né? É por isso que, na verdade, eles tiveram grande sucesso ao tentarem migrar para o oeste, para o centro da Europa e para o leste da Ásia, para o Oriente. Né? Em contraste, os humanos neandertalenses, que evoluíram em climas mais frios, eram muito mais robustos do que os primos sapiens tropicais. Embora, apesar de afirmações populares em contrário, a massa encefálica variasse dentro de uma faixa semelhante em ambos os grupos. No entanto, os humanos neandertalenses na Europa tinham pouquíssimas realizações nas áreas de inovação tecnológica, certo? E arte simbólica. E os humanos sapiens, recém-chegados, além de sua cultura tecnológica muito mais rica, provavelmente tinham uma fala mais clara, a capacidade, portanto, de transmitir pensamentos complexos, e fácil de interpretar do que os humanos neandertalenses, devido a diferenças anatômicas no aparelho fonador. Olha as adaptações evolutivas de seleção natural. Apesar de ambos os grupos possuírem a mesma variante do gene FOXP2, cuja expressão no cérebro é associada à evolução da fala humana. Assim, por volta de 40 mil anos atrás, a variedade neandertalense de humanos desapareceu, sobrepujada de um modo ou de outro pela variedade sapiens, embora alguns genes neandertalenses ainda permaneçam, tendo sido incorporados ao genoma dos sapiens há cerca de 50 mil a 60 mil anos atrás. Uma prova irrefutável do nosso intercruzamento. E eis que restou apenas uma espécie, no caso, o sapiens, o Homo sapiens. Certo? Então, isso é importante, né, para você ver como aquela teoria se relaciona a teoria da miscigenação com a substituição. Eu sou um ardente defensor da teoria da miscigenação, tá certo? Evidentemente que houve a substituição, sim, houve, mas essa substituição houve muito mais por absorção do que dizimação, apesar de que
É claro que houve conflitos, certo? Que levaram a mortes, inevitavelmente, certo? Mas me parece que a teoria da miscigenação, a tese da miscigenação com a absorção, certo? Ela é muito mais explicativa, ela tem muito mais capacidade explicativa do que simplesmente você se fechar em um lado ou outro, certo? Ou só na miscigenação ou só na substituição, certo? Então, muito bem. As revoluções tecnológicas modernas. Depois do fim da era glacial, por volta de 12 mil anos atrás, populações humanas de várias partes do mundo iniciaram o que mais tarde se revelaria um processo irreversível: fixar-se, explorar as áreas vizinhas e, por fim, cultivar a terra. Enquanto um casal de caçadores-coletores consegue coletar entre 5.000 e 8.000 calorias diárias, um casal de agricultores pode colher em torno de 13.000 calorias diárias. E, com isso, tem mais condições de sustentar uma família. Assim, fornecendo mais energia da mesma terra, a agricultura permitiu um grande crescimento populacional sem precedentes, que a caça e a coleta não poderiam suportar. No entanto, o crescimento da população teve seu preço: o estresse nutricional, associado a uma dieta mais pobre e menos variada e ao estilo de vida sedentário. Trouxe aos agricultores subnutrição e doenças infecciosas, que eram raras ou ausentes entre os caçadores-coletores. Embora a desvantagem da agricultura possa ser evidente para quem a analisa em retrospectiva, assim que a agricultura possibilitou populações maiores que não podiam mais sustentar-se com caça e coleta, não houve mais como voltar. Porque aí, apesar de ter ocorrido um empobrecimento nutricional, já que agora os humanos deixaram de ser nômades e passaram a ser sedentários, consequentemente, não conhecendo mais variedades de animais e vegetais, não explorando mais variedades de animais e vegetais que eles entravam em contato quando eram nômades e se deslocavam, né, pelas diversas regiões do planeta, certo? Acontece que a domesticação da agricultura e da pecuária, reduzindo a diversidade nutricional, aumentou a população, porque aumentou a quantidade de alimentos. E isso, apesar do empobrecimento nutricional, isso era compensado pela quantidade de gente. Ou seja, se criava indivíduos cada vez mais adaptados a essas novas condições de existência, tá certo? A agricultura trouxe ainda outras vantagens, com todos os seus novos problemas associados a arar e irrigar a terra, colher e, por fim, distribuir os produtos. A agricultura criou um novo conjunto de problemas que o cérebro humano, com seu número maior de neurônios corticais, estava apto para resolver. Por quê? Porque estava desenvolvendo habilidades cognitivas, né? Portanto, de resolução de problemas. Na que eu chamo de terceira revolução tecnológica, os humanos agricultores criaram ferramentas não só para controlar seu ambiente e suas plantações, mas também modificá-los, pois a maioria das plantas comestíveis é uma versão distante de suas ancestrais, começando pelo milho, mas incluindo cenoura, tomate e trigo. A engenharia genética moderna é apenas uma versão acelerada do que os humanos vêm fazendo desde os últimos 10 mil anos. A agricultura ensejou, portanto, possibilitou as civilizações modernas e as estruturas sociais hierárquicas que persistem até hoje. Novos problemas levaram a novas tecnologias, mas levaram a novos materiais que permitiram resolver velhos problemas e criar problemas novos. Civilizações floresceram, em sua parte da nossa história, que Tom Standage conta primorosamente em seu livro intitulado Uma História Comestível da Humanidade, de 2009. A quarta revolução tecnológica, possibilitada pela revolução científica da Renascença, quando a investigação sistemática começou a substituir os dogmas sobre o desconhecido, é mais recente. A Revolução Industrial do século XIX, que modernizou a própria agricultura pela invenção de máquinas operadas por humanos e mecanizou o trabalho agrícola. Como o que aconteceu quando foi inventada a agricultura manual, a Revolução Industrial trouxe uma nova rodada de crescimento populacional, facultada por quantidades de alimentos sempre crescentes. Foi o que aconteceu no século XIX, com o supercrescimento das cidades europeias, em particular das cidades da Inglaterra, onde ocorreu a primeira e a segunda Revolução Industrial, no final do século XVIII e início do século XIX, trazendo à baila um fenômeno chamado a questão social, que nada mais é do que uma forma diferente de dizer a pobreza econômica nas cidades. Esse era um problema que nenhuma outra sociedade havia enfrentado, certo? Como pobreza econômica. E isso passou a ser um novo fenômeno a ser agora enfrentado pelas sociedades
que são essas que nós conhecemos, as sociedades industriais, certo? Muito mais recentemente, na quinta revolução tecnológica, fomos além das máquinas operadas por humanos e criamos máquinas automáticas que substituem o trabalho humano com um acionamento de botão. Na minha TED Talk favorita, o médico e estatístico sueco Hans Rosling explica por que ele considera a máquina de lavar roupa o artigo mais importante da tecnologia moderna. Ela mudou a vida das mulheres no século XX e ainda faz isso, deixando a elas tempo disponível para que se eduquem e participem mais da educação de seus filhos. Vezes sem conta, vemos o mesmo padrão. A tecnologia consista ela em cozinhar, cultivar a terra, acionar alavancas ou apertar botões, disponibiliza tempo ao resolver um tipo de problema e cria novos problemas, os quais, por sua vez, incentivam o surgimento de novas tecnologias. E eis que estamos hoje em meio à sexta revolução tecnológica. Terceirizamos para as nossas máquinas não só trabalho físico, mas também habilidades mentais, memória e cognição. Para muitos, tornaram-se opcionais, terceirizadas para celulares e navegadores na internet. E aqui ela faz um alerta com relação a isso aqui. Né? Porque veja a importância de como as tecnologias também permitiram, aos poucos, do século XIX para o século XX e a atualidade, certo? A libertação da mulher da condição de escrava do lar, né? Na medida agora que, ele dá o exemplo da máquina de lavar como um símbolo, naturalmente, né? De que agora um homem pode lavar as roupas lá também, né? Na sua máquina de lavar, como outrora as mulheres eram, quando casavam, né? Eram treinadas na juventude, treinadas para isso, e eram depois, quando casavam, responsáveis pelo lar, né? Daí o nome é doméstica, né? O que é que você faz? Não, eu sou do lar, né? Tem um nomezinho para isso, tá certo? Aquela mulher que não tinha uma profissão era simplesmente dona de casa, pronto, dona de casa, certo? Então veja como a expressão, né, representa, né, um contexto histórico que foi sendo transformado ao longo do século XX por esses avanços tecnológicos, né? Permitindo que a mulher fosse para o mercado de trabalho, certo? E passasse a ser dona do seu destino e levando a toda essa mudança na convivência entre homens e mulheres no âmbito das sociedades que atualmente nós temos, né? Esse é um problema grave, que tendemos a desconsiderar e que ele desperta tanto o interesse por narrativas de ficção, de cenários catastróficos. O problema é que chegamos a um ponto no qual pouquíssimos de nós dominam as tecnologias atuais. Quem entre nós sabe como fundir metais? E que dirá construir um carro, um telefone ou um computador do zero? Ser capaz de me intitular cientista não garante sequer que eu saiba produzir um simples lápis. Uma parte colossal da tecnologia moderna não é mais dominada por um único indivíduo isolado. Ficamos nos gabando de nosso imenso avanço desde os gregos antigos, mas, ao contrário deles, não podemos mais ser especialistas em arquitetura, biologia e física ao mesmo tempo, como muitos dos grandes filósofos e cientistas do passado eram. Eles eram polímatas. Não é? É por isso que a ciência, o conhecimento e a engenharia, os modos de fazer, precisam ser cuidadosamente cultivados, documentados e transmitidos às próximas gerações. E aqui, mais uma vez, ela conclui falando da importância, né, dos processos de ensino-aprendizagem como, certo? Uma dinâmica permanente, uma dinâmica eterna de transmissão de conhecimento, de disseminação do conhecimento, né, para favorecer, melhor dizendo, a resolução de problemas, que nada mais são que os desafios que aparecem para nós no cotidiano das nossas sociedades, né, e que enfrentá-los e resolvê-los são fundamentais para a nossa permanência como espécie sapiens nas sociedades, certo? Ok, gente, obrigado. E aí, até nosso encontro de terça-feira. Obrigado.